Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre aqueles exercícios referentes àquela primeira parte da matéria, né? Os tipos de linguagem. Então nós vimos linguagem verbal, linguagem visual, linguagem verbo-visual, sonora, gestual, tá? E agora a gente vai fazer alguns exercícios aqui para a gente começar a identificar esses tipos de linguagem, tá? Então o exercício é bem simples, né? É observar os textos que vêm em seguida e falar qual tipo de linguagem utilizados naquela comunicação. Vamos lá? Na letra A gente vai ter aqui, ó, a gente vai ter essa imagem, né, que todos conhecem, né, que significa, né, já comunica, né, a mensagem que traz é proibido fumar, não fumar. E como temos apenas imagens aí, a gente pode afirmar que nesse caso a gente está falando sobre a linguagem visual, tá? Vamos em frente. Na letra B, a gente tem um quadrinho, né, com um desenho de uma menina, né, de uma mulher, e com um texto também. Então o texto está dizendo assim: tomara que hoje, depois da aula, ele me convide para jantar. Opa, então aqui eu tenho uma imagem, um desenho e um texto também. Então eu tenho dois tipos de linguagem aqui, né? Então isso aqui vai ser a linguagem verbo-visual. Tá bom, pessoal? Já que eu tenho a imagem e tenho também o texto, tenho as palavras. Na letra C, a gente tem aqui o bandeirinha, né, o árbitro auxiliar do futebol, com a bandeira sinalizando alguma coisa. Se ele usa a bandeira para sinalizar alguma coisa, ele está usando ali uma imagem também, né? Então a gente pode falar que a linguagem visual? Não, porque ele faz aquele gesto também. Nesse caso, a gente tem aqui um híbrido entre a imagem da bandeira e o gesto do bandeirinha. Só que o bandeirinha, como ele está sempre com a bandeira perto dele, o que vai fazer a comunicação é o gesto que ele faz com a bandeira, né? Indicando impedimento, indicando uma falta. Nesse caso, a gente vai ter uma linguagem gestual, tá bom? Na letra D, né, o guarda apitando lá no trânsito. Se ele está apitando, ele está utilizando o som para indicar a comunicação. Se ele está utilizando o som do apito, a gente vai ter a linguagem sonora, tá bom? Letra E, temos aí, né, um texto, né? Não há bem que sempre dure, não há mal que nunca acabe. Então a gente tem aí apenas texto, palavras. Nesse caso a gente tem a linguagem verbal. Letra F, a gente tem aqui o desenho, né? O desenho de uma pintura famosa da Tarsila do Amaral, que se chama o Irapuru, né? Muito famosa essa pintura da Tarsila do Amaral, pela forma que ela dá as coisas, né? A dimensão, o pé grande com a cabeça pequena, o foco diferente na imagem. E esse tipo de linguagem, a gente sabe, como tem apenas o desenho, é a linguagem visual. Certo, pessoal? Vamos em frente. Bom, aqui a gente tem, né, o palhaço fazendo 3 movimentos diferentes com as mãos, né? Tapando os ouvidos, tapando os olhos e tapando a boca. O que poderia ser isso, né? Então a gente, por convenção e por conhecimento de mundo, a gente sabe que tapar o ouvido significa surdo, tapando os olhos significa cego e tapando a boca significa mudo. Então ele está usando gestos para comunicar. Se ele está usando gestos, a gente vai ter a linguagem gestual, tá bom? Letra H. Aqui, novamente, a gente vai ter imagem, desenho, com alguns textos, né? Temos ali o aluno na mesa do professor, fazendo a chamada, né? Professor Chiquinho, professora Marluce, professor Luiz, ausente, ausente, ausente. Né? Então, nessa imagem com esses textos, a gente tem uma crítica aí à educação, né? Principalmente a educação pública, onde falta muitos professores. Então, essa aí é uma crítica, né, baseada num texto com imagens e com textos também, e com palavras. Então a gente vai ter aí a linguagem verbo-visual, tá bom? Letra I, nós temos aqui uma mulher, né, fazendo movimentos com as mãos. A gente sabe que quando a gente usa o nosso corpo para fazer movimentos indicando uma comunicação, nós estamos diante da linguagem gestual, tá? Letra J, temos mais um texto aí, né? Quem fala menos, ouve melhor. E quem ouve melhor, aprende mais. Né? Frase atribuída a Chico Xavier. Como é uma frase, né? Um texto, aliás, são 2 frases. Um texto comunicando alguma coisa, nós vamos ter a linguagem verbal. Letra K.
temos um desenho aí, né, uma pintura do Romero Brito, né, e por ser pintura, né, por ser um quadro, a gente já sabe que é a linguagem visual. Letra L, temos aí a mão esticada com o polegar para cima. Né? O que significa isso? O que significa esse gesto? Quando a gente pega a mão, né, a mão fechada e coloca o polegar para cima. Significa tudo bem, né, no dia a dia. Né? Na linguagem dos mergulhadores, significa que não está tudo bem, que a gente precisa subir, por isso o polegar para cima. Então, dependendo do contexto, o movimento, o tipo de linguagem pode ter um significado diferente. Né? E como estamos utilizando um gesto de nosso corpo para comunicar, estamos diante aí da linguagem gestual. Tá bom, pessoal? E terminamos a correção do exercício da nossa primeira aula. Espero que a gente tenha começado a aprender, né, os tipos de linguagem, que na próxima aula a gente vai começar a focar mais na linguagem verbal, tanto oral quanto escrita, melhor dizendo, principalmente escrita. Tá bom, pessoal? Tudo de bom para vocês e até a próxima.